Vamos lá? Direito Penal Militar. Vamos começar a nossa aula, tá? Nossa revisão de hoje, na parte de Direito Penal Militar. Primeira questão, acompanhe o seu material, onde ele diz o seguinte. João, policial militar, foi condenado por um crime previsto no CPM. Olha aí. Posteriormente, surgiu um novo Código Penal abolindo o crime que João tinha praticado. Porém, a sua sentença já tinha sido passada em julgado. Olha lá. Nesse caso, podemos afirmar que... Vamos lá. Olha a situação. Tinha uma lei penal militar dizendo que aquilo é crime. Veio uma outra lei posterior e disse que aquela conduta que ele tinha cometido não é mais crime. E aí, professor, é uma lei mais benéfica? Sim. Se for uma lei mais benéfica, ela vai retroagir e vai beneficiar o réu, tá? É o que a gente chama aqui de abolitio criminis. Então, vamos lá. Lei penal militar. Em regra, aplica-se a que está vigente no presente momento. Se vier uma lei depois e ela é mais benéfica, ela retroage e beneficia o réu. Professor, mas se o réu já estiver com sentença transitada em julgado, ele já foi condenado, aplica-se mesmo assim? Sim. Mesmo que ele esteja com sentença condenatória irrecorrível, é aplicado a lei mais benéfica. Acontece a retroatividade. Então, gabarito dessa questão, letra B. A lei posterior aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Tá? É show demais, né, pessoal, essa questão? Então, lei benéfica, ela vai retroagir para beneficiar o réu. Tá bom? Segunda questão. Marque a alternativa correta sobre o direito penal militar. Vamos lá. Os crimes impropriamente militares são aqueles que somente podem ser praticados por militares. É errado. Os crimes que são praticados por militares somente são os crimes propriamente militares. Certo? Crime praticado por militares: deserção, abandono de posto, tá? Crime de dormir em serviço. Então, esses crimes, quem pratica é só quem é militar. Os crimes impropriamente são aqueles crimes que são praticados, tanto por ali, tem condutas previstas no Código Penal comum, são praticados por civis, e também praticados por militares. Ele é comum, ele tem aí tanto no Código Penal Militar, quanto no Código Penal Comum, tá? Então, esse item está errado. Os que são aplicados são praticados somente por militares, é o crime propriamente militar. Letra B. A Justiça Militar Estadual processa e julga civis. É errado. O civil, pessoal, ele pode praticar crime militar? Sim. Só que o civil ele só responde na Justiça Militar da União. Certo? Justiça Militar da União. Quer dizer, professor, que se eu praticar um crime contra uma patrulha da PM, que tiver de serviço, eu não vou responder nem na Justiça Militar, não, do Estado? Não, meu amigo. Tá? O civil, ele só responde na Justiça Militar da União, quando ele comete crime contra as Forças Armadas. Tá bom? C. O Código Penal Militar, em relação aos crimes cometidos por militares no estrangeiro, adota a extraterritorialidade condicionada. É errado. Pessoal, é possível aplicar a lei penal militar em um outro país, em um outro local fora do Brasil? Pode, tá? Pode sim. Mesmo que ele tenha sido condenado lá, é aplicada a lei penal militar, tá? Então, por exemplo, se tiver uma embarcaçãozinha lá do Brasil, né? E está em outro território, né? Embarcação pública. Então, se acontece um crime dentro desse navio aqui, é aplicado a lei penal militar brasileira. Porque em qualquer local que esse navio da Marinha ou aeronave da Força Aérea tiver, é considerado território por extensão. Então, no caso do Código Penal Militar, ele é diferente do Código Penal Comum.
Não tem a extraterritorialidade condicionada. A única que tem é a incondicionada. Bom? Só tem a incondicionada no Código Penal Militar. Bom? O militar da reserva ou reformado, empregado na administração militar, não equipara-se ao militar em situação de atividade para o efeito de aplicação da lei penal militar. É errado. Se eu sou da reserva ou reformado, se eu volto a trabalhar dentro da administração militar, né, vou prestar um serviço administrativo, eu me equiparo ao militar da ativa, tá, para efeitos de aplicação da lei penal militar. Esse item está errado. Na verdade, ele se equipara. Para os efeitos da lei penal militar, consideram-se como extensão do território nacional. Então, quem são as extensões do território que eu falei? São as aeronaves e os navios brasileiros, onde quer que eles se encontrem. Onde quer que eles se encontrem, tá? Sobre comando militar, logicamente. Então, se o navio estiver lá perto do Japão, se a aeronave estiver lá perto da China, aí aconteceu um crime lá dentro do navio, vai ser aplicada a lei penal militar brasileira, porque esses navios são considerados territórios por extensão. Então, gabarito dessa questão, letra E. Ok? Vamos lá. Opa! Vamos lá, questão número 3. Acompanha aí. Um sujeito praticou um crime para o qual era prevista determinada medida de segurança. O que é medida de segurança? É aquelas medidas que são adotadas para quem é doido. Para quem é doido, né? Nós sabemos que existem as medidas de segurança detentivas, as não detentivas e as patrimoniais. Então, essas medidas de segurança é para quem é, ó, doido, tá? Ao longo do processo, porém, essa medida foi abrandada por alteração legal. Neste caso, será aplicada a... Pessoal, quando eu falo medida de segurança, o que é que vocês têm que ter ciência? Medida de segurança vai ser aplicada a medida de segurança vigente ao tempo da sentença. No momento que o juiz deu a sentença, qual era a medida de segurança que estava em vigor? Essa daqui, pronto. Então, medida de segurança, ela é aplicada a que tiver ao tempo da sentença. Ah, professor, e essa partezinha aqui, ó? Se diferente, a lei vigente ao tempo da execução. Bom, muitos dizem que essa parte é inconstitucional. Porque mesmo que ela seja mais benéfica, ela não retroagiria. Só que o que acontece? Quando eu falo medida de segurança, para efeito da sua prova, você vai marcar que a medida de segurança que é adotada é que está vigente ao tempo que o juiz deu a sentença. Aí, só que como o Código Penal não revogou essa parte aqui, você tem que aprender e decorar realmente essa parte aqui, ó. Prevalecendo, entretanto, se diferente, a lei vigente ao tempo da execução. Então, quando a gente fala em medida de segurança, vocês têm que ficar espertos nesse detalhe. Qual é a medida de segurança que é adotada? A que estava vigente ao tempo da sentença. Se diferente, a lei é vigente ao tempo da execução. Fica meio estranho, né? Porque o juiz aplica a sentença na hora, aliás, a medida de segurança na hora da sentença. Tá? Então, o gabarito dessa questão é letra A. Não esqueçam disso aqui. Questão 4. Vamos lá. Uma lei temporária foi criada durante um exercício militar temporário, dizendo que quem desperdiçasse água no quartel praticaria crime militar. O soldado João praticou o crime temporário em janeiro. Porém, em fevereiro, a lei já não existia mais. Então, leis temporárias ou leis excepcionais são aquelas leis que são criadas que elas têm fim. Elas são criadas em algum período, tá? Elas têm data para iniciar e terminar, no caso da temporária. No caso da excepcional, ela dura enquanto aquela situação acontecer. Resumindo, elas vão acabar uma hora. Só que quem comete crime durante uma lei temporária, que é o caso desse rapaz aqui que desperdiçou água no quartel, no período da seca, ele cometeu crime naquela época. Depois a lei já não existia mais. Aí eu te pergunto, professor,
O juiz vai utilizar qual lei? O juiz utiliza a lei que estava vigente na época que ele praticou o crime. Então, mesmo que essa lei já tenha acabado a sua vigência, ela já não mais existe mais, o juiz aplica ela, tá? Normalmente. Então, a lei vai ser aplicada, mesmo já tendo cessado a vigência dela. Se fosse por isso, ele ia praticar o crime sabendo que ia ficar impune, porque ele sabia que a lei ia acabar. Então, não é assim, tá, meu amigo? Se você praticou o crime naquela época, mesmo que a lei já tenha acabado, o juiz utiliza aquela lei para lhe punir. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra B de bola. Vamos lá. Considera-se praticado o crime por João no momento da ação ou da omissão e no momento do resultado. Errado. Quando acontece o crime, professor? Qual é o tempo do crime? Se a questão perguntar qual é o tempo, quando o crime acontece? O tempo do crime é só o momento da ação ou da omissão. Certo? Não importa o resultado. Se falar tempo do crime, é a teoria da atividade. Certo? Tempo do crime, momento da ação ou da omissão. Não importa o resultado. Se ele perguntar qual o lugar do crime, se ele perguntar qual o lugar do crime, é o momento da ação ou da omissão. Aliás, vou colocar aqui. Da ação. Certo? E o momento do resultado. Então, para o lugar do crime, importam os dois locais. Então, se o crime começou aqui e se consumou em outro local, qual o lugar do crime? Os dois locais. Se a questão perguntar, quando considera-se praticado o crime? Qual o tempo do crime? Vai ser só o local da ação. Então, se eu atirei no cara aqui, ó, aqui, dentro da minha casa, ele morreu lá no outro estado, qual o tempo do crime? É aqui, local da ação, aqui na minha casa. Qual o lugar do crime? Vai ser aqui na minha casa e o local onde ele morreu no outro estado. Então, para o lugar do crime, são os dois, importa o resultado, certo? Agora, prestem bastante atenção. A teoria que é adotada no lugar do crime é a teoria da ubiquidade. Ou seja, por que é ubiquidade? É porque importa o local da ação e o local do resultado, né? Agora, se for um crime por omissão, anotem isso daqui. Se for um crime por omissão e a questão perguntar qual o lugar do crime, você vai marcar que é só o local da omissão. Somente o local da omissão. Professor, e o resultado? Só acabou de dizer que era o lugar do crime, eram os dois? Meu amigo, quando for um crime omissivo, é só o local da omissão, não importa o resultado. Cuidado, é diferente do Código Penal comum. Isso só vai valer nos crimes omissivos. Então, só o local da omissão. Caramba, professor. Ai, que negócio chato, né? É, mas é assim mesmo. E se for mediante ação? Aí, se for mediante ação, o lugar é os dois. O momento da ação e o local do resultado do crime. Certo? Vamos lá. Considere esse lugar do crime o local do momento da ação ou da omissão somente. É errado. Também local do resultado. Vamos lá. Por exemplo, eu atirei no cara aqui em casa. Certo? Ele foi ferido aqui. Só que ele morreu lá em outro estado. Esse crime é mediante ação? Sim. Foi uma ação, não foi? Eu atirei? Qual o lugar do crime? Aqui e lá no outro estado. Certo? O que é um crime omissivo? Eu vi o cara ali morrendo e me omiti. Só que ele morreu em outro local. Ele não morreu no lugar ali onde realmente aconteceu a minha omissão. Porque a minha omissão foi que gerou realmente a morte dele. E dava para eu agir, eu não agi. Então, o que é que acontece? A omissão foi aqui nesse local, mas com essa minha omissão ele morreu, certo? Mas ele morreu em outro local, não foi no local realmente onde aconteceu a omissão.
certo? Então, qual é o lugar do crime quando acontece esse crime por omissão? É só o local onde aconteceu a omissão. Não importa o resultado. Só isso. Acho que deu para dar uma clareada melhor aí. Então, quando falar em omissão, é só o local da omissão. Agora, se for um crime mediante ação, aí se perguntar qual é o lugar do crime, é os dois. E se perguntar qual é o tempo do crime, teoria da atividade, local da ação ou da omissão. Então, praticamente, no caso dos crimes omissivos, o lugar do crime ele adota a teoria da atividade, praticamente, né? E só importa o local da omissão. Tá? Vamos lá, letra E. Caso o crime fosse praticado na forma omissiva, o lugar do crime seria o local da omissão. E o lugar do resultado, não. Se o crime é omissivo, é só o local da omissão. Tá bom? Então, a gente fez uma revisão show de bola aí nessa questão, né? Vamos lá, questão 5. Marque a alternativa correta sobre os crimes militares em tempos de paz. Um sargento da polícia comete crime de discriminação contra um colega de farda em razão de sua deficiência. Então, aqui eu tenho um militar da ativa contra um militar da ativa. Certo? Professor, militar da ativa contra um militar da ativa, e ele comete o crime previsto tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, não importa. Qualquer um dos dois, tá? Eles vão responder na Justiça Militar e não é na Justiça Comum. Tudo bem? Ah, professor, mas o crime não é previsto no Código Penal Militar, não. Como é que ele vai responder pela Justiça Militar? Pessoal, militar da ativa contra um outro militar da ativa, se ele comete um crime que é previsto em uma outra legislação, pela circunstância, pela situação, pelo princípio da especialidade, vai prevalecer que ele vai responder na Justiça Militar. Então, por exemplo, se um policial comete abuso de autoridade, mas abuso de autoridade é uma lei extravagante. Certo, mas ele vai responder na Justiça Militar. Tá bom? É considerado como um crime militar. B. Larissa Calisto, militar da PM, em uma festa, começou a brigar com outro militar na frente de autoridades importantes. Em uma festa que acontecia no clube de danças. Larissa não sabia da condição de militar de seu desafeto. Importante essa informação. Não sabia da condição de militar do desafeto. Nesse caso, ela responderá de acordo com a jurisprudência do STM na Justiça Militar. Correto, pessoal? Ah, professor, mas ela não sabia que o outro era militar, como é que ela vai responder? A decisão do Superior Tribunal Militar, tá? É que mesmo que ela não saiba da condição de militar dele, ela vai responder na Justiça Militar. Certo? Professor, e a decisão do STF? A decisão do STF é que ele responderia na Justiça Comum. Só que isso daqui vai depender da banca. Eu, particularmente, nunca encontrei uma questão de direito penal militar da FGV. Certo? Então, fiquem espertos caso caia isso aqui. O CESP, eu já resolvi a questão ontem do CESP, que eu estava dando aula para os alunos. O que aconteceu? As questões, elas consideram que vai responder na Justiça Militar. Então, eles estão adotando o que o STM fala, tá? Agora, se eles forem bem específicos, cobrar o que o STF fala, ele, nesse caso aqui, o fato dela não conhecer a condição de militar do outro, responderia na Justiça Militar Comum, tá? Então, aqui o gabarito está correto. Mesmo que ela não saiba a condição, responde na Justiça Militar. C. O militar da ativa Marcelo, que estava de folga, praticou uma conduta de lesão corporal em um civil, no caixa eletrônico do banco da cidade de Itapipoca, quando ambos iam sacar dinheiro. Então, vamos lá. Militar estava de folga e praticou um crime de lesão contra um civil que estava no banco. Me diga uma coisa. Militar da ativa contra o civil. Esse crime aconteceu em área militar? Não. Se ele está de folga e aconteceu em área militar, aliás, não era área militar, então ele responde na Justiça Comum, não é na militar.
Agora, se essa mesma situação acontecesse dentro de uma área militar, vamos supor que esse caixa eletrônico fosse dentro do quartel, aí era crime militar, tá? O militar da ativa Marcelo, que estava de serviço militar. Agora prestem um detalhe e bastante atenção no que eu vou falar. Vamos lá. O que acontece? Se o militar estiver de serviço ou na manobra, como assim manobra, professor? Olha, o que acontece? Os militares, geralmente, eles fazem muitas manobras, esse deslocamento por meio das cidades, né? Essas manobras fora do quartel. Mas eles estão de serviço. Se esses militares estão manobrando, estão de serviço e fora do quartel, ainda que eles estejam fora do quartel, mas estão em manobras militares, se eles cometem crime contra o civil, eles respondem na justiça militar. Nesse caso, eles estão de serviço. Tá? Então, mesmo que esteja fora de área militar, só pelo fato de ele estar em serviço ou manobra, se ele comete um crime contra o civil, vai responder na justiça militar. Bom, então tá errado esse item aqui. Então, gabarito dessa questão, letrazinha B de bola aí. Tranquilo? Vamos lá. Isso aqui está no artigo 9º, tá, pessoal? Artigo 9º, aí do CPM. Vamos lá. Letra E, né? O civil que não comunica o óbito de seu familiar militar da reserva para continuar recebendo pensão, pratica e será julgado na justiça comum. É errado. Pessoal, o civil, ele pode cometer crime militar, né? Que eu já falei para vocês, contra o pessoal das Forças Armadas. Por exemplo, ele pode cometer um crime contra a justiça militar. Contra a administração. Justiça não, né? Vou apagar aqui. Eles podem cometer um crime contra a administração militar. Ou contra, aí um crime contra a ordem militar. A ordem militar. Tá? Então, o civil pode cometer o crime contra a administração militar, professor, contra a ordem militar? Pode, tá aqui, ó. Ele não comunicou o óbito do militar da reserva para ficar recebendo a pensão dele. Então, nesse caso, é julgado na justiça comum? Não é. Julgado na justiça militar. Ok? Ó, nesse caso aqui, pessoal, ó, por exemplo, professor, um civil, vamos lá, ele comete um crime contra um militar, né? Militar aqui. Comete. Mas vamos supor aqui que esse militar está dentro da área do Ministério Público Militar. O Ministério Público Militar, ele não é área militar. Piso para a prova. Ministério Público não é área militar. Tá? Auditoria militar. Auditoria, para efeitos de prova, não é área militar. Anota isso aí no caderno de vocês, tá? Ministério Público Militar e Auditoria Militar não é área militar, para efeitos lá dessa situação aqui. Tá? Então, por exemplo, aquele cara lá que está de folga, cometeu crime contra o civil dentro do Ministério Público Militar, responde na Justiça Comum, porque o Ministério Público Militar não é área militar. Questão 6. Bruninho, militar de carreira da PM, praticou um crime de homicídio contra um civil. E no mesmo contexto, o tenente do Exército Lincoln praticou o crime doloso contra a vida de uma moradora que estava passando na viela da comunidade. O tenente estava em missão de garantia da lei e da ordem pelas Forças Armadas. Nesse caso, ambos serão julgados respectivamente por quem? Vamos lá. Pessoal, ó, o militar da PM, quando ele pratica um crime de homicídio doloso contra um civil, ele responde no tribunal do júri. Se esse crime doloso for cometido pelo pessoal das Forças Armadas, onde eles estão em missão, né, em garantia da lei e da ordem,
não é no tribunal do júri. Vai ser na Justiça Militar da União. Então, não esqueçam disso. Tá? Então, gabarito essa questão, letra C. Então, vamos lá. Quer dizer que crimes dolosos contra a vida de um civil, se for cometido aí pelo militar da Polícia Militar, que é estadual, tribunal do júri. Se for, pessoal, cometido pelo pessoal das Forças Armadas, quando eles estão em missão na garantia da lei da ordem, por exemplo, lá no Rio, respondem na Justiça Militar da União. Fiquem espertos com isso daqui. Em relação aos crimes dolosos contra a vida de um civil. Show de bola? Vamos aqui partir na questão número 7, pessoal, para poder dar tempo a gente revisar toda essa parte aqui. Vamos lá. Marque a alternativa incorreta sobre o crime militar. Vamos lá. Crime tentado. Quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Olha aí, professor. O que é crime tentado? Eu tentei praticar um crime, mas não consegui consumar por uma circunstância alheia à minha vontade. Eu não consegui consumar o crime porque eu não quis. É, professor, porque eu não quis? Não, é porque uma outra pessoa atrapalhou. Uma outra coisa atrapalhou. Então, é uma circunstância alheia à minha vontade. No crime tentado, você tem duas formas. Ou você responde pelo crime consumado diminuído de 1 a 2 terços, ou dependendo da gravidade da situação, o juiz ele já aplica a pena do crime consumado, como se você tivesse consumado o crime. Então, assim, na tentativa, o CPM ele adota duas teorias, a teoria objetiva, também adota a teoria subjetiva. Ou seja, a teoria objetiva, quando você comete um crime tentado, você responde pelo crime consumado diminuído de 1 a 2 terços. Na subjetiva, mesmo que você tenha tentado, você responde pela pena do consumado. Mas isso vai depender da gravidade, tá? Então, esse item tem que estar correto. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de 1 a 2 terços, certo? Podendo o juiz, em caso excepcional de gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Perfeito. É isso daí. Pessoal, lá no Código Penal Comum, nunca vi isso aí não, professor. Pois é porque aqui é diferente mesmo, tá? O CPM, ele é diferente, tá? Vamos lá. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Para bem aqui. Professor, imagina que eu fui matar um cara. Aí eu cheguei no cara, dei um tiro na perna dele, ele ficou cambaleando. Cambaleou, cambaleou, cambaleou. Aí na hora que eu ia atirar para finalizar ele, o que aconteceu? Eu digo assim, ó, vou deixar você viver um pouquinho a mais, tá? Aí você guarda a pistola. Você voluntariamente desistiu de praticar o crime. Professor, e eu vou responder pelo quê, macho? Tu responde só pelos atos já praticados. Então, se você deu um tiro na perna dele, do outro militar, você responde pela lesão corporal. Tá? Responde ali na lesão corporal. Tranquilo? Sério, professor? Vamos na mesma situação entender uma coisa. Mesma situação. Fui lá matar o cara, deu um tiro na perna dele, pra ele não fugir. Aí na hora que eu ia finalizar o tiro na cabeça, eu dou um tiro na cabeça. Agora eu dou. Pá! Dei um tiro na cabeça. Aí quando eu dou o tiro, eu digo assim, ó. Puta que pariu. Pega ele, bota no carro e leva para o hospital e salva a vida dele. Nesse segundo caso que eu falei, ele se arrependeu. Ele não deixou o crime consumar. Como é que é o nome disso aí, professor? Arrependimento eficaz. E quando ele desiste de prosseguir na ação? É a desistência voluntária. Então, quando ele desiste de prosseguir na ação, é a desistência voluntária. Tá? Professor, e quando ele impede que o resultado se produza? Aí é o arrependimento eficaz. Agora, detalhe. Se o cara chegar no hospital e ele morrer,
Aí ele responde pelo homicídio consumado. Nas duas situações, tanto na desistência quanto no arrependimento eficaz, o rapaz só responde pelos atos já praticados. Então, nos dois casos, ele responde somente pelas lesões corporais que ele praticou na pessoa. Não vão confundir. Desistência voluntária e arrependimento eficaz não tem nada a ver com tentativa. Não tem nada a ver com tentativa. Responde por outra coisa, menos tentativa. Ora, se tu desistiu, ora, se tu se arrependeu, então já era. Não tem o que se falar em tentativa. Tentativa é quando você queria e o crime não se consumou por uma circunstância alheia à sua vontade. Tá? Vamos lá. Crime culposo. Quando o agente deixando de empregar cautela, atenção ou diligência. Crime culposo, você não queria praticar o crime. Crime doloso, você queria ou assumir o risco. Pronto. Crime culposo acontece quando você deixa de empregar cautela, atenção. Você não queria que acontecesse aquele crime, mas por uma negligência sua, você ocasionou o crime. Tá? Então aqui está correto. Crime culposo, quando o agente quis, quando ele quis, é o dolo direto. Pessoal, não é culposo, tá? Se ele quis, é crime doloso, né? Nada a ver aqui, não. Quando ele quis o resultado, dolo direto. Ou assumiu o risco. Se ele assumiu o risco, é o que a gente chama de dolo eventual. Certo? O que é o dolo eventual? É o famoso foda-se. A mulher diz assim pra ti, ó. Meu amigo, vai devagar nesse ônibus aí que você tá levando militar, viu? Aí o cara diz assim, foda-se. Ah, é? Beleza. Aí ele vai lá e mata a pessoa. Vai responder por homicídio doloso na forma eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado. Assumiu o dolo eventual. Se ele quis, é o dolo direto. Ok? Tá errado. Letra E, gabarito aqui, tá? Questão 8, vamos lá. Pessoas. Pessoal, uma pessoa só pode ser punida, em regra, se ela tem a intenção de praticar o crime. Em regra, a pessoa só pode ser punida se o crime foi feito na forma dolosa. Professor, mas não tem crime culposo também, não? Tem. Mas aí é a lei que vai dizer. Não são todos os crimes que é permitida a forma culposa. Então, a forma culposa é exceção. Tá? Por exemplo, homicídio. Homicídio é punido da forma dolosa e é punido da forma culposa. Certo? Furto. O furto, você é punido somente na forma dolosa. Não existe furto culposo. Gabarito da 7, pessoal, letra E, tá? Letra E. Ok? Letra E. Vamos lá. Ah, professor, então somente se a lei prevê, não é isso? Somente se a lei prevê é que você pode ser punido na forma culposa. Então ninguém pode ser punido pelo fato previsto como crime, senão quando pratica na sua forma dolosa. Professor, agora eu estou entendendo. Então quer dizer que ele só pode ser punido na forma culposa se estiver previsto na lei, no próprio artigo, né? Isso mesmo. Tá bom? Isso mesmo. Questão 9. Um militar A, com dolo de matar, produz ferimentos em B que não se consuma por outras circunstâncias. Então, ele queria matar o cara. Não se consumou por uma outra circunstância. Então, foi uma tentativa. É isso, praticamente? No caminho ao hospital, B vem a falecer em virtude dos ferimentos causados pela colisão entre a ambulância e um carro. Certo. Pessoal, olha que interessante isso aqui. Ó. O A queria matar o B, tentou matar, o cara caiu no chão, né, e esse fugiu. Chegou a ambulância, SAMU,
né? Chegou a ambulância, o SAMU. Aqui. E resgatou o cara. No caminho, essa ambulância se chocou com um carro. Só que o rapaz aqui, ó, ele não tinha morrido ainda. Ele estava só agoniando. Só que aconteceu um acidente entre a ambulância e esse carro. E aí mesmo o rapaz realmente morreu. Então, ocorreu a morte do rapaz antes de chegar no hospital. Antes de chegar no hospital. É, professor? É isso aí. Te pergunto, o que ocasionou a morte do rapaz, do B? Foi o A ou foi o acidente? Pessoal, o que ocasionou a morte foi o acidente. Então, o que ocasionou a morte dele foi o acidente. Então o A não responde não, professor, por homicídio consumado? Não, porque aqui é uma causa superveniente. É uma causa relativamente superveniente. O que ocasionou a morte do cara foi o choque, foi a colisão. Ah, professor, mas o rapaz não tentou matar o cara? Sim, mas não se consumou. Só veio se consumar a morte dele com um acidente. Então, o A só responde pela tentativa de homicídio. Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui, pessoal, são as causas, as concausas relativamente supervenientes. Então, é uma causa que vem depois. O cara vai praticar um crime e o crime só se consuma com outra coisa, uma coisa que veio depois. Tá certo? Bom, se ele chegasse no hospital e morresse, o rapazinho responderia por homicídio consumado. Tá certo? Aí sim ele responderia por homicídio consumado. Se pegasse uma infecção lá dentro, responderia por homicídio consumado. Agora, se ele morreu aqui no choque, ele responde pelo homicídio tentado. Agora, se ele morreu numa infecção lá dentro, aí seria homicídio consumado. Se ele chegasse até o hospital e morresse pela infecção, bom, infecção pela bala lá, munição, aí era consumado. Aí responderia por homicídio consumado, tá certo? Aí ele vai responder sim pelo resultado. Aí seria homicídio consumado. No caso aí da infecção, tá? Acho que eu respondi a dúvida da Rosa Bezerra aí. Tranquilo? Então isso aqui está previsto no CPM, tá, pessoal? Então tomem cuidado com essa situação aí. Beleza? Geralmente essas questões, o cara comete um crime e posteriormente vem uma outra causa que vai gerar a morte do cara. Aí a pessoa responde só pela tentativa. Tá bom? Ok. Vamos lá, questão 10. Uma pessoa se apropria de objeto de outro, acreditando que tal conduta não é criminosa. Pessoal, vamos lá. Essa conduta aqui, o cara, ele se apropriou do objeto de outra pessoa, achando que isso não era crime. No direito penal militar, quando um militar pega uma coisa de outra pessoa, achando que isso ali não é crime, por uma ignorância dele, se for por uma ignorância dele, no nosso direito penal militar, a gente chama disso de um erro. É um erro da pessoa. E esse erro é chamado de erro de direito. O erro de direito é a mesma coisa de um erro de proibição lá no Código Penal comum. Mesma coisa. Professor, o que é que acontece? Bom, a pena dele pode ser substituída, tá? Ou pode ser atenuada. No erro de direito, não acontece a isenção da pena. Sério, professor? É. Isso aí.
Meu amigo, então se você pega um militar cometendo um crime e ele diz, é porque eu não sabia que era crime. Se for realmente comprovado que ele não sabia o que era crime, não sabia que aquela conduta era criminosa, é o erro de direito. A pena pode ser substituída ou atenuada. Não pode haver isenção de pena. O erro de fato é o seguinte. O erro de fato é o seguinte, ó. O erro de fato, ele acontece em duas situações. O cara não sabe o que faz. Não sabe o que faz. Ou ele supõe a ação legítima. Como assim, professor? Presta bastante atenção. Aqui é diferente, tá, pessoal, do Código Penal? Presta atenção. No erro de fato, o cara não sabe o que faz. No erro de fato também, o cara supõe a ação legítima. Exemplos. Vamos lá. Eu cheguei lá no quartel, coloquei minha bolsa em cima do balcão. E um outro militar que tem uma bolsa igual à minha colocou a bolsa em cima do balcão. Na hora de ir embora, eu peguei, foi a bolsa do meu amigo, por engano. Isso é furto. Só que ocorreu um erro, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Então, nesse caso, é um erro de fato. Então, nesse caso aqui, quando for um erro excusável, não tem chance dele prever que aquilo poderia acontecer, ou seja, é um erro que como é que eu posso dizer? É impossível ele tentar, mas você poderia ter evitado. O excusável é inevitável. Então, se ele pratica essa ação que eu falei para vocês, e não tem como ele prever, dava para prever, cara, dava para tu ter evitado. Se não dá para acontecer isso, então ele é isento de pena. Isento de pena. Certo? Isento de pena. Professor, mas, certo, se o crime prevê a forma culposa, como é que acontece? Se o crime que ele cometeu prevê a forma culposa, então ele responde pela forma culposa. É o que a gente chama de erro culposo. Vamos aqui nesse caso. Furto. Existe furto culposo? Não. Então, se não existe furto culposo, ele vai ser isento de pena. Tá? O erro culposo ele só existe quando acontece um erro de fato, e nesse erro de fato, a previsão da lei daquele artigo não prevê a forma culposa. Aí ele vai ser isento de pena. O que seria, professor, essa supõe ação legítima? Aqui é o segundo caso. Por exemplo, eu tenho um desafeto, aí eu estou passando na rua, eu vejo meu desafeto, ele faz uma sugestão que vai tirar alguma coisa do bolso para atirar em mim, só que eu pego minha arma antes e atiro e mato ele. O que foi que aconteceu? Eu matei ele pensando que eu estava amparado na legítima defesa, porque na verdade era um celular que ele tirou do COIS. Não era uma arma. Então eu agi achando que aquilo dali eu estava amparado na legítima defesa, só que eu não estava. E aí, professor, vou responder? Bom, como o homicídio prevê a forma culposa, você vai responder na forma culposa, que é o famoso erro culposo. Então, no erro de fato, são duas situações. Você não sabe o que faz e supõe agir em legítima defesa. Supõe que aquela sua ação é legítima pelo um erro seu. Tá? Erro culposo, já falei aqui. É quando o erro de fato ele prevê a forma culposa. Erro de direito, também já falei. É quando ele não sabe o que faz. Aliás, ele não sabe que é proibido. Não sabe que é proibido. O que é o erro sobre a pessoa? Aqui tem duas situações. No CPM, o erro sobre a pessoa, ou você tem uma falsa percepção da pessoa, ou você erra na execução. Professor, tá errado. Lá no Código Penal é separado, né não?
É, meu amigo, só que no erro de pessoa no CPM é diferente do CPI. O erro sobre a pessoa, ele abarca tanto a falsa percepção quanto a falta de técnica na hora de praticar o crime. Por exemplo, o que é essa falsa percepção? Eu tenho certeza que quem está de trás daquela porta ali é o cara que eu queria matar. Aí eu vou lá e atiro na porta por trás para pegar nele. Só que quando eu chego lá, eu matei foi outra pessoa. Então eu tive uma falsa percepção sobre aquela pessoa. Como é que eu vou responder? Eu vou responder como se eu tivesse atingido a pessoa que eu queria. Então, de qualquer forma, você vai responder por homicídio. O que é esse erro de execução? Também chamado de aberratio ictus. Aqui você mira na pessoa, você está vendo a pessoa, aí na hora de atirar, ó, pá! Atirei, pegou, foi em outra. Aí, meu irmão, faltou ir lá na sniper treinar um pouquinho mais de tiro, né? Então, quando tem um erro de execução, responde como se tivesse atingido a vítima que eu queria, tá? Então, esse erro de execução também chamado de aberratio ictus. Aberratio ictus, tá? Então, gabarito essa questão, letra C, erro de direito, porque aqui ele não sabia que era proibido. Então, se ele não sabe que é crime por ignorância dele, erro de direito. Questão 11, vamos lá, acabando. É muito utilizada para justificar a conduta do militar desertor, quando o réu alega que incorreu no crime de deserção para atender necessidade própria ou de sua família. Pessoal, no CPM, nós temos dois tipos de estado de necessidade. Estado de necessidade. Sério, professor? É, dois tipos. Como assim, professor? É. Gabarito a sexta, letra C, tá? Letra C. Vamos aqui, ó. Professor, no Código Penal Militar, nós temos dois tipos de estado de necessidade. Um é o exculpante, outro é justificante. Qual a diferença dos dois? O estado de necessidade exculpante é um estado de necessidade que envolve familiares. Por exemplo, eu vou sair do quartel porque eu fiquei sabendo que a minha família que mora em outro estado está precisando de mim e eu tenho que atender essa necessidade, senão vai acontecer alguma coisa. Aí eu corro, pego o avião e vou lá para o estado, não aviso ninguém. Passa mais de 8 dias, o cara já está no crime de deserção. Mas ele fez isso, pessoal, para tentar atender a necessidade própria da sua família. E aí, eu vou responder pelo esse crime de deserção? Eu não vou responder, porque eu estou amparado no estado de necessidade exculpante. Então, no exculpante, tem a questão dos familiares. Certo? Então, eu não responderia pelo esse crime de deserção, porque eu estou em estado de necessidade. Então, vai excluir a punibilidade, a culpabilidade. Tá? Excluir a culpabilidade. Estado de necessidade justificante. O justificante é o igual que tem no Código Penal. Ele é um excludente de ilicitude. Tá? Por exemplo, eu tenho uma namorada, né? E a gente viaja, né? Aí para dar uma voltinha de helicóptero. Aí tá eu e ela lá. Só que só tem um paraquedas. O helicóptero cai, começa a pegar fogo. Aí eu olho para ela, ela olha para mim. Aí eu digo, e aí, será que prevalece o amor ou a minha vida? É lógico que vai prevalecer a vida, né, pessoal? Não vai ter como, o cara vai se desesperar. O que é que vai acontecer? Vai pegar o paraquedas, vai entrar em luta corporal, vai matar a mulher para poder pegar o paraquedas. Vai pular e vai se salvar. Perguntinha. Ah, professor, deixa de ser malvado, cara. Pois é. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu vou responder pela morte dela? Não vou, porque eu estou amparado pelo estado de necessidade. Foi uma coisa que eu não provoquei. Não fui eu que provoquei a situação. Não era razoável eu dar minha vida para ela ficar viva, para efeitos de Código Penal.
tá certo? E era o mesmo bem, a minha vida contra a vida dela. Então, nesse caso, estou amparado no estado de necessidade, tá bom? Bom, o bem jurídico que foi sacrificado foi maior que o protegido. Vamos lá. Eu protegi a vida dos meus familiares. Crime de deserção é bem menor, né? É bem menor. Então tem que ser o bem que eu estou protegendo, ele tem que ser maior. Entendeu? Deserção, lógico, a questão militar, isso aí eu resolvo no quartel. Ah, eu não vou salvar minha família porque eu vou ficar desertor. Não. Então, o bem que eu estou indo lá proteger tem que ser maior. Tá certo? Tem que ser com familiar e o bem tem que ser maior. Ok. Então é isso aí. Então essa é a principal diferença do estado de necessidade exculpante e justificante. Cara, eu vejo tanto aluno que se confunde nessa parte aqui. Se cair uma questão de situação hipotética na prova da FGV, muita gente vai cair nessa parte aqui, porque eles estão acostumados só a decorar a letra da lei. Mas se você colocar numa situação hipotética, você já mata qualquer questão disso aqui. Tá certo? Então, aqui, esse justificante é igual que tem num CP, excludente de licitude, que é o caso lá do paraquedas que eu falei para vocês. Só que nesse caso aqui, ó, ele desertou para salvar um bem que é um bem maior do que essa deserção aqui. Lógico que o bem é maior. Então, nesse caso, estado de necessidade exculpante, que envolve familiar, né? Ok? Gabarito dessa questão, letra A de avião. Vamos lá, questão número 12, tá acabando. Revisãozão top aí. Sobre a imputabilidade. Marque a alternativa correta. Vamos lá, meus amigos. Imputabilidade. O que é isso, professor? Imputabilidade é para saber se você vai ser punido ou não quando você comete um crime. Por exemplo, você é um doente mental, você é um retardado, você está embriagado, ou pela embriaguez que não foi provocada por você, alguém sacaneou com você, veio pelo motivo de caso fortuito ou força maior, né? Então, nesses casos, você é menor de 18 anos. Então, nesses casos, pessoal, se acontecer uma situação dessa, você é doente mental, você é retardado, foi embriagado pelo motivo de força maior, caso fortuito, a regra é que você é inimputável, você não responde. Se você tá doente, você é doente mental e você é 100% incapaz de entender o que está fazendo, 100%, ou seja, você é inteiramente incapaz, você é isento de pena, você é uma pessoa não é imputável, você não responde pelo crime. Agora, se você é doente mental, tem um desenvolvimento mental incompleto, retardado, mas você tem um pouquinho de discernimento, ele sabe um pouquinho o que está fazendo. E se você sabe um pouquinho, você responde, mas com a diminuição de pena, tá? Isso é aplicado também na embriaguez. Por exemplo, se a sua embriaguez ela veio pelo caso fortuito ou força maior, né? Aí você ficou embriagado, ficou 100% incapaz de entender o que está fazendo, você fica isento de pena. Agora, se você ficou embriagado e essa embriaguez veio pelo caso fortuito ou força maior, então, nesse caso, se você tem um pouquinho de discernimento, você responde com a diminuição de pena. Então, vamos aqui analisar as questões. Não é imputável quem, no momento da ação, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Então, vai lá no momento do crime, ele está dizendo que o cara não possuía a capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Certo. Importante essa informação. Em virtude da doença mental, o desenvolvimento incompleto ou retardado. Tá certo. Ora, aqui ele é 100%, ele não sabe o que está fazendo. Então, ele não vai ser imputável. Eu não posso imputar aquele crime a ele. Próximo. É imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior,
era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato. Olha aqui, ó. Ele era inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso, ou seja, ele era 100% incapaz de entender o que estava fazendo. Então, nesse caso, ele não é imputável. Não é imputável. Eu não posso imputar o crime a ele, caso ele venha cometer. A pena pode ser isenta se o agente por embriaguez proveniente, caso fortuito fosse maior, não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade. Olha aí, ó. Ele não tinha a plena capacidade, ou seja, ele não entendia 100%, mas ele entendia alguma coisa. Se ele entendia alguma coisa, então não pode ser isento. Na verdade, vai ser diminuída a pena. Diminuída a pena dele. Tá? Vamos lá, letra D. Pessoal, e os alunos de colégios militares, que são aquelas pessoas que são menores de 18 anos que participam de colégios militares? Esse pessoal responde pelo CPM? Não. Mesmo o Código Penal dizendo que ele responderia pelo Código Penal Militar, que prevalece é que ele vai responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, ó, alunos de colégios, estabelecimento de ensino sob direção de disciplina militar, eles irão responder pelo Estatuto da Criança e não pelo CPM. Então, esse item está errado. Está errado. Bom, responde pelo ECA. Mesmo tendo lá no Código Penal falando que ele responderia pelas disciplinas militares do CPM. Código Penal não responde. Responde pelo ECA. Questão 13, vamos lá. Sobre o concurso de agentes. O que é isso, professor? É quando você chama o seu coleguinha, para dizer assim, ei, macho, bora ali fazer uns crimes ali com a gente, bora ali roubar ali, chama um militar aqui, chama o outro aqui, bora ali roubar, bora furtar. Aí, o que acontece? Vai lá e comete o crime. E aí, professor, os três que eu chamei vão responder pelo mesmo crime? Sim. Quem, pessoal, concorre para o crime vai incidir nas mesmas penas, tá? Ou seja, se eu tive 3 pessoas que participaram aqui, 3 militares, cometeram o crime de furto, todos os 3 irão responder nas mesmas penas pelo crime de furto. Lógico, a análise deles aqui, de cada um, ela é feita independente, porque cada um ele tem uma certa parcela de culpabilidade. Então, nós não podemos analisar um dependendo do outro. A análise da culpabilidade de cada um é feita independente da do outro, tá? Agora, a pena, o crime é o mesmo. Por exemplo, pode ser que esse cara aqui que participou, ele tenha uma participação menor. Então, aqui ele não vai pegar o mesmo tempo que o B, né? Então, vai depender da culpabilidade de cada um. Então, a teoria que é adotada, pessoal, é a teoria monista. Todo mundo responde aí pelo crime, tá? Tá correto esse item. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas combinadas a este. Vamos lá. A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros, determinando-se segundo a sua própria culpabilidade. Pessoal, dependente da dos outros, coloca aí no chat. Quero ver se vocês estão participando aqui. Vamos lá. Essa punibilidade aqui depende da dos outros, é? É não, meu amigo. É o quê? Independente. Independente. Tá bom? Pessoal, ó, eu tô querendo terminar logo aqui, tá? Por quê? Porque essa aula ela vai ficar gravada para vocês. Então, eu tô tentando logo terminar o conteúdo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem essa aula aí, tá? No curso de vocês, tá? Então, aproveitem bem, tranquilo? Vamos lá, letra C.
A pena é agravada com relação ao agente, cuja participação é de menor importância. Bom, se tem uma pessoa que a participação dela é de menor importância, a pena dela é atenuada. Ou seja, não é agravada, a pena vai ser atenuada. Tudo bem? Não está errado esse item. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, são estes quem? Os oficiais, ó. Termo anafórico, né, ó. Termo anafórico, retomou oficiais. São estes considerados cabeças, com exceção dos inferiores que exercem função de oficial. Errado. Inclusive, os inferiores que exercem função de oficial também são considerados cabeça. Então, quem praticou o crime foi um tenente, um cabo e o sargento. O tenente ele é considerado cabeça, porque ele é um oficial. Ah, mas não tem tenente, todo mundo é soldado, certo? Se for o soldado que exerce a função de comando, o soldado mais antigo é considerado como cabeça. Tá certo? Importante isso aqui. Vamos lá. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser consumado. Errado. Se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, por exemplo, ó, eu sou o A, eu emprestei uma arma para o B praticar um crime e matar o C. Certo? Olha aí, ó. Eu só vou responder como partícipe se realmente o B matar o C. Porque se ele não matar, eu não respondo. Aliás, se pelo menos ele tentar, né? Tentar matar, porque ele pode responder pela tentativa. Então, se ele pelo menos tentar matar, eu já respondo como partícipe. Porque auxiliei materialmente ele. O partícipe é a figura daquela pessoa que não cometeu o crime, mas ela auxiliou, ela instigou, ela deu um apoio. Ela não realmente estava ali na hora cometendo o crime. Isso aí é o autor. Então, o partícipe ele só pode ser punido, que esse pessoal aqui de baixo aqui, ó, quem ajusta, quem determina, quem instiga e quem auxilia. Ele só responde o partícipe se o crime pelo menos chega a ser tentado, não é consumado. Professor, mas se ele não consumar o crime? Certo, se ele não consumar o crime, o partícipe não responde por nada não. Tá? Pelo menos, tem que chegar pelo menos a ser tentado, para ele poder responder. Então, gabarito da 13, letra A. Questão 14, vamos lá. Tá acabando. Sustenta a carcaça aí, pessoal. Marque a alternativa correta sobre o direito penal militar. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, pode sofrer livramento condicional. Errado, pessoal. Olha o bizu que eu vou dar para vocês. Ó. Se a pena é maior ou igual a 2 anos, aliás, menor. Então vamos lá, o cara foi preso, o cara já está preso, né? Se a pena dele for menor ou igual a 2 anos, esse cara ele pode ter um benefício chamado suspensão, né? Condicional, tá? Suspensão condicional da pena. Isso para os crimes em que ele vai ficar de 2 anos para baixo, preso, tá? Então, a prisão dele, se o crime não passa de 2 anos, ele pode receber o benefício chamado suspensão condicional aí da pena. Não é livramento condicional. O livramento condicional é o seguinte, é quando é maior que 2 anos. Se a pena for maior que 2 anos, ele tem o benefício do livramento condicional. Se for menor ou igual a 2, ele tem o benefício da suspensão condicional da pena. Gravem isso. Vamos lá. Só que esse livramento condicional, né, essa liberdade aí, ela depende de 2 situações. Se ele é primário ou se ele é reincidente. Anota tudo aí, hein? O curso da Thalita tá show. Olha aí. Se ele for primário, ele tem que cumprir metade da pena.
Se ele for reincidente, ele tem que cumprir 2/3 da pena. Para quê? Para ele ser colocado em liberdade condicional, né? Liberado condicionalmente. Então, vamos lá. O condenado primário, a pena de reclusão ou detenção, por tempo igual ou superior a 2, ó. Superior a 2. Aliás, eu troquei aqui, né, pessoal? Ó. Aqui, menor só, menor que 2. Aqui é maior ou igual. Então, vamos lá. Por tempo igual ou superior a 2 anos, pode ser liberado condicionalmente, certo? Desde que tenha cumprido 2/3, não. Se ele é primário, ele teria que cumprir metade da pena para poder ser liberado condicionalmente, certo? Vamos lá. São circunstâncias agravantes a reincidência? Sim. Você ser reincidente em crime é um agravante. Ser o agente menor de 21 anos ou maior de 70? É errado. Se ele é menor que 21 e maior que 70, isso aqui é uma atenuante. Atenuante. Certo? Vamos lá. Está de serviço. O fato de você estar de serviço é um agravante. Ter o agente cometido o crime depois de embriagar-se. Também é um agravante. Com exceção se for aquela embriaguez por caso fortuito ou força maior, que nesse caso aí ele é isento de pena. Ele não é imputável. Se ele é inteiramente incapaz. Acabamos de falar, tá? Então, esse item está errado porque, na verdade, se ele é menor de 21, isso aqui é um atenuante. Tá bom? Estar de serviço ou embriagado ou ser reincidente são agravantes. Vamos lá. São penas acessórias. Gravem isso daqui. A perda do posto e da patente, certo. A perda dos direitos políticos, não. É a suspensão do direito político. A suspensão do direito político é uma pena acessória, não é perda, é suspensão. Perda da função pública, ainda que eletiva. Perfeito. Suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela, também é uma pena acessória. Gravem e anote no caderno. A exclusão das Forças Armadas, certo. Inabilitação para o exercício de função pública, certo. Indignidade e incompatibilidade para o selado, certo. O único caso que não é certo aqui é justamente essa perda aqui, porque na verdade é suspensão dos direitos políticos, tá? Então esse item está errado. Letra E. São efeitos da condenação. Quando eu falo efeitos da condenação, nós só temos dois. Ou você indeniza um particular pelo crime que você cometeu, de dinheiro, ou você indeniza a fazenda. Pronto. Então, olha lá. São efeitos da condenação, tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime e perder em favor da Fazenda Nacional, dinheiro público, né? Caso você comete um crime contra a administração lá, vai ter que indenizar a fazenda, ressarcir o dinheiro, né? Ressarcimento. Lógico, ressalvado o direito do lesado de boa-fé, porque se for de boa-fé, ele não vai ressarcir, não. Agora, efeitos da condenação é quando você vai indenizar. Indeniza um particular ou indeniza em favor da Fazenda Nacional, que é o dinheiro público, os cofres públicos. Você vai ressarcir aquele dinheiro para os cofres públicos, tá? Então, esse gabarito aqui está realmente correto. Letra E é o nosso gabarito dessa questão. Bom? E questão 15. As medidas de segurança detentivas. Quando eu falo medida de segurança, nós temos 3 tipos. Quem são? As detentivas, as não detentivas e as patrimoniais. Sério, professor? É. As medidas detentivas, você vai ficar em quê? Em manicômio judiciário e fica internado em hospital psiquiátrico. Ou seja, você vai ficar detido lá. Certo? Quem são as não detentivas? São essas 3 aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Essas 3 aqui, ó.
Esses 3 itens. Cassação do direito de dirigir. Exílio local, proibição de frequentar determinado lugar. Esses 3 aqui, ó, são as não detentivas. Interdição de estabelecimento, mais a questão de interditar associações, que você é presidente, é diretor, isso aqui é uma medida de segurança patrimonial. Vai mexer no seu patrimônio, tá? Então, gabarito essa questão, letra A. E aí, finalizamos essa nossa parte de direito penal militar. Tá, pessoal? Beleza? Show de bola?